Muito bem, pessoal, está começando mais um podcast Futebol Inglês e hoje tô sozinho aqui, né? Vai ser um podcast bem diferente, mas porque estamos com problemas de incompatibilidade de horários aqui para a gente poder gravar o podcast com o Master, com o Gustavo, com o Eduardo, com o Pedro. Então, por isso eu estou gravando aqui só eu hoje, né? Vai ser um podcast mais diferente, para também não deixar vocês sem episódio nesta semana, né? Então vou tentar trazer os resultados aqui para vocês, as classificações, e vou falar um pouquinho dos jogos que eu pude acompanhar nesse final de semana. E pessoal, antes de começar também eu peço a ajuda de vocês, se for possível você curtir esse vídeo e comentar, deixar um comentário o que você está achando do podcast, o que você está achando do futebol inglês, para qual time você está torcendo, enfim, vamos fazer essa interatividade legal, porque vocês sabem que o YouTube ele é um pouco complicado, ele acaba não recomendando vídeos, vocês sabem, você já deve ter ouvido isso milhares de vezes, então se for possível, curte e comenta lá no nosso canal, nem que seja só para você ouvir o podcast depois pelo Spotify, pelo Castbox ou por outros lugares. Então vamos lá, pessoal, vamos começar então falando de tudo que rolou aí nesse final de semana do futebol inglês. Vamos começar falando então da League 2, a quarta divisão do futebol inglês, que nós temos o Forest Green, né, na primeira colocação com 31 pontos, né, muito legal. O Forest Green nessa rodada venceu a equipe do Cheltenham fora de casa pelo placar de 2-1. Esse jogo foi lá no Johnny Hawkes Stadium e o Forest Green chegou a fazer 2-0, né? Isso com 40 minutos do primeiro tempo, já estava vencendo por 2-0. E lá na segunda etapa, só que o Cheltenham foi descontar, né? Os gols do Forest Green foram do Altrincham aos 15 minutos. E o Freer, aos 40 minutos, fez o segundo gol. E descontou para a equipe do Cheltenham o Varney, né? Aos 67 minutos, Varney, atacante da equipe do Cheltenham, né? O Cheltenham que se encontra na sexta colocação com 28 pontos. Então foi uma vitória importantíssima da equipe do Forest Green, já que se tivesse sido o Cheltenham que tivesse vencido o jogo, quem seria o líder da competição agora seria o próprio Cheltenham, né? Mas vale lembrar que o Cheltenham tem 15 jogos contra 16 do Forest Green, né? E tem outros times ali também que já estão até com 17 jogos, como é o caso do Swindon, que está na terceira colocação. Então, com certeza, o Cheltenham pode chegar, se conseguir vencer esses jogos que a equipe tem a menos, né, que as outras equipes. Então, a equipe do Cheltenham que é ali que se encontra na sexta colocação, mas apenas depende de si para poder chegar a uma possível liderança, ou pelo menos entrar ali naquele grupo de acesso direto. Uma equipe que vem se recuperando também, né, que é muito conhecida aí, muita galera tá jogando com ele no FIFA 20 e tudo mais, que é o time modinha, como muitos chamam, é o Salford City, né, que está na 11ª colocação, deu uma melhorada, né, a equipe estava muito mal, estava até quase na zona de rebaixamento, mas conseguiu emplacar algumas vitórias, né, nos últimos 5 jogos a equipe venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Então já deu uma boa melhora, né? E está com 24 pontos nesse momento, só 3 a menos ali do grupo de playoff, né? Então com certeza a equipe aí ainda tem uma boa possibilidade de poder chegar ali naquela zona de playoff, né? E vocês sabem, está chegando, né, a janela de transferências aí do futebol europeu, né? Então quem sabe, né, principalmente pelos grandes investimentos que a equipe tem, talvez possa trazer alguma boa contratação, algum ótimo reforço ali, para poder dar uma reforçada boa na equipe e a equipe entrar nessa briga pelo acesso à League One, né? Então seria bem interessante ver como seria, né, a equipe do Salford City nessa segunda metade do campeonato, né? Após talvez fazer alguma contratação ali que possa realmente dar um fôlego, uma reforçada boa na equipe no campeonato, né? E quem também deu uma tropeçada nesse campeonato, quem também não, né? O Salford não tropeçou, mas o Plymouth deu uma tropeçada, já que vinha emplacando aí bons resultados, né? Vinha de 2 empates e 2 vitórias, e a equipe foi derrotada nessa rodada para a equipe do Exeter City, né? E foi nada mais nada menos do que um 4-0. O Exeter City que está lá na 5ª colocação. Com essa vitória a equipe chegou aos 29 pontos e está lá na 5ª colocação, brigando por uma vaga nos playoffs ou quem sabe até um acesso direto, né? Tá muito embolado, só para vocês terem uma noção. O Forest Green, que é o líder do campeonato, tem 31 pontos, né? 31 pontos.
enquanto a equipe até do Plymouth não, dá para colocar o Salford City aqui, ó, na 11ª colocação, tem 24, ou seja, são 10 colocações, uma diferença de 6 pontos, então tá uma briga muito grande do que pode acontecer ali no meio, nessa briga pelos playoffs e pelo acesso direto, né? Tá uma briga bem interessante mesmo. Uma equipe que deu uma decaída no campeonato, que estava muito bem, né? Tava lá em líder do campeonato, que o meu amigo Pedro aí do podcast vai ficar um pouco triste. Teve 2 derrotas consecutivas, né? O Newport, que foi derrotado na semana passada, né? Pelo Colchester, né? Um jogo razoavelmente direto, já que o Colchester conseguiu crescer um pouco no campeonato e já está bem encostado aqui na zona dos playoffs, e até o outro adversário, que foi o Salford City, que vem crescendo e vem tentando chegar nessa zona de playoff, né? Então é um pouco interessante essa situação do campeonato da 4ª divisão, tá realmente bem movimentado mesmo. E bom, falando lá da parte de baixo da tabela, o famoso camarão, o Morecambe, conseguiu vencer nessa última rodada, venceu em casa a equipe do Leyton Orient, né? Um jogo também que era bem importante a equipe vencer, já que o Leyton Orient, apesar de estar razoavelmente bem para uma equipe que subiu da 5ª para a 4ª divisão, ela, né, pode estar ali na metade de baixo da classificação, né? Tá ali na 16ª colocação com 20 pontos. Então era muito importante o Morecambe vencer essa partida para poder crescer um pouco, né? O jogo aconteceu lá na Globe Arena, um público de pouco mais de 2.600 torcedores, e o gol demorou para sair, foi só aos 29 do segundo tempo. Aos 74 minutos, o Leighton Smith fez o gol da vitória da equipe do Morecambe, o Camarão, como é conhecido lá na Inglaterra, a equipe do Morecambe, né? Venceu por 1-0, ainda está na lanterna, mas está a 2 pontos para sair da zona de rebaixamento. Também está por ali na zona de rebaixamento a equipe do Stevenage, né, que tem 13 pontos e empatou nessa rodada com a equipe dos Scunthorpe, né, fora de casa, pelo placar de 0-0. Então a classificação da League 2 nós temos Forest Green com 31 pontos, é o líder do campeonato. Bradford City está na 2ª colocação, tem 30 pontos. Swindon está na 3ª com também 30 pontos. Crewe, né, ali o primeiro time dentro da zona dos playoffs, tem 30, Exeter tem 29, Cheltenham tem 28 e Newport County tem 27, né? Então tá bem bolado aqui essa zona dos playoffs, né? Nós temos lá na parte de baixo da tabela Stevenage com 13 pontos na penúltima colocação e Morecambe na última colocação com 13 pontos. O artilheiro do campeonato é o Doyle do Swindon, que tem 14 gols, né? Então, para quem joga FIFA e gosta de pegar um time da 4ª divisão, dá uma olhada aí nos artilheiros, que talvez você consiga contratar um bom jogador aí para sua equipe. E bom, essa foi a League 2. Vamos falar da League 1, né? A League 1 que também tem teve jogos acontecendo aí na semana passada. Muitos jogos bem interessantes que aconteceram, né? E apesar do Ipswich está com 2 jogos a menos que muitas equipes no campeonato, é líder do campeonato e vem numa sequência muito boa, se recuperou após 2 derrotas consecutivas contra o Accrington e contra a equipe do Rotherham, mas a equipe já se recuperou bem rapidamente, né? Venceu fora de casa o Southend por 3-1 fora de casa e no último jogo venceu o Rochdale, né, por 1-0 jogando fora de casa também. Então a equipe conseguiu se recuperar muito bem e tem 2 jogos a menos que outras equipes dentro da competição, né? Então isso está bem interessante da gente acompanhar. Nesse jogo contra o Rochdale, jogando fora de casa, lá no Crawl Hall Arena, a equipe venceu com gol aos 8 minutos do segundo tempo do atacante Hull. Atacante não, na verdade ele é meia direita, né? O Hull, camisa número 17 da equipe do Ipswich, que é o líder da competição com 33 pontos. Outra equipe que está na 2ª colocação com também 33 pontos e que tem um jogo a mais que a equipe do Ipswich é o Wycombe Wanderers, que tem 33 pontos e vem também com uma sequência bem parecida, né? 2 vitórias consecutivas. Nessa rodada venceu a equipe do Shrewsbury pelo placar de 1-0, né? Então uma vitória apertada, né? Um gol só no segundo tempo, aos 12 minutos da segunda etapa, gol do Arons, né? Que é um dos atacantes da equipe. Lembrando que o Wycombe é o time do Akinfewa, né? Famoso Akinfewa, jogador mais forte do mundo. Então o Arons
fez o gol da vitória da equipe do Wycombe, que é a segunda colocada da League One. Ali nós temos também, pelos playoffs da terceira divisão, vemos a equipe do Peterborough, né, que deu uma tropeçada boa no campeonato, vinha muito bem, estava ali entre os líderes, mas 2 derrotas consecutivas deram uma complicada na equipe, né? Foi um grande jogo que teve, que foi o jogo diante do Blackpool, né? Na casa do Blackpool. O Blackpool venceu a equipe do Peterborough pelo placar de 4-3. Olha só que jogaço entre essas duas equipes. O Blackpool, que também quer brigar pelo acesso, né? Já está batendo na trave de se classificar para os playoffs e tudo mais já há algum tempo. E o Blackpool está crescendo na competição, né? E venceu o Peterborough por um placar excepcional, né? 4-3, um grande jogo que aconteceu lá no Bloomfield Road, né? A casa do Blackpool. Isso é para você ter uma noção, o Peterborough chegou a fazer 1-0, mas ainda no primeiro tempo o Blackpool virou com um gol contra do Manson e depois o Ginaguli, né, que para quem acompanhou o modo carreira lá que o Master fez, né, lá no canal dele, se eu não me engano foi no FIFA 17 ou no FIFA 18, ele fez o gol da virada ainda no primeiro tempo. O Peterborough chegou a empatar no finalzinho do primeiro tempo, inclusive, só para destacar, com o Toney, né, e estava 2-2 só no primeiro tempo. Olha só que jogaço. O Ginanduli, na verdade, ele fez depois novamente 3-2 para o Blackpool. Peterborough novamente empatou com o Madison, né? E no finalzinho o Butler fez o gol do empate. Bom, ainda na terceira divisão nós temos a equipe do Sunderland, né? Que deu uma tropeçadinha, né? No jogo dessa última semana diante da equipe do Shrewsbury, mas conseguiu se recuperar após vencer a equipe do Southend pelo placar de 1-0. Mas lembrando que a equipe tem menos jogos, né? Tem 15 jogos contra algumas equipes dentro dos playoffs, que tem 16, que tem 15, que tem até 17. Então, talvez a equipe, apenas dependendo das suas próprias pernas, pode ficar ali dentro do playoff, ou até, quem sabe, dentro da zona de classificação direta, né? No número de rodadas corretamente para todas as equipes. O próprio Blackpool, como a gente citou, né, que venceu a equipe do Peterborough, tem 16 jogos e tem 25 pontos, mesma pontuação da equipe do Sunderland. Vemos a mesma situação para o Bristol Rovers, né, que está fazendo um bom campeonato. Venceu nessa última rodada a equipe do Rochdale pelo placar de 2-1 e também tem um jogo a menos que algumas equipes, então talvez a equipe também possa entrar. Então tá muito embolado essa terceira divisão, né, como é de praxe, né? E lá na zona de rebaixamento, olha só, o Bolton tá quase saindo do negativo. Tá quase saindo do negativo. A equipe emplacou 2 vitórias consecutivas. Olha só, a equipe venceu na penúltima rodada o Bristol Rovers, né, fora de casa, pelo placar de 2-0, e nessa rodada venceu a equipe do Fleetwood pelo placar de 2-1. Então a equipe está agora com menos 2 pontos, né? E só para você ter uma noção, a equipe, em tese, se não tivesse essa questão de estar com pontos negativos, a equipe até não estaria na última colocação, né? Então, mesmo com isso tudo, a equipe está conseguindo fazer um desempenho melhor que outras equipes. Então, isso é um fato bem interessante da gente comentar sobre a equipe do Bolton. Inclusive, mandar um salve lá para a galera do Bolton Wanderers Brasil, né, que acompanha o clube e tudo mais. Então, para você que quiser acompanhar notícias do Bolton, segue lá no Twitter, Bolton Wanderers Brasil. E, bom, ainda aqui nessa parte de baixo, não tem como não falar da situação triste, né, e decepcionante da equipe do MK Dons, né, o Milton Keynes Dons, que está com 13 pontos, né, e não vence há muito tempo. Dos últimos 5 jogos foram 4 derrotas. A equipe está lá na zona de rebaixamento com 13 pontos e não tem essa de jogo a menos, não. A equipe está com 16 jogos, que é o número médio aqui que a maioria das equipes estão, né? Algumas têm 15, outras têm 17, e ela está com 16. Então a equipe está realmente nessa situação, não por questões de estar com jogos a menos, né? Então, porque realmente merece estar lá, né? Situação complicada. Nessa última rodada a equipe perdeu em casa para a equipe do Tranmere pelo placar de 3-1, né? Na sua própria casa, né? O Tranmere é uma equipe que também estava ali na parte de baixo da tabela. E com essa derrota, com essa vitória, a equipe do Tranmere subiu para a 18ª colocação, né? Tá com 16 pontos, saiu ali da parte incômoda ali da zona de rebaixamento, né? E colocou a equipe do Milton Keynes, né,
Uma outra equipe que estava vindo muito bem, até estava empolgando bastante no campeonato após um começo bem ruim, né? Chegou a emplacar 3 vitórias consecutivas, foi a equipe do Wimbledon, né? Que chegou aí a sua terceira vitória seguida, né? Tinha vencido a equipe do Rochdale em casa, depois venceu fora o Saltend e venceu o Portsmouth, né? Detalhe, Portsmouth, uma equipe que em tese estava brigando ali, era uma das favoritas a brigar pelo acesso. E bom, a equipe tropeçou, né? Chegou a perder para o Burton Albion, né? E nessa última rodada empatou em casa com a equipe do Lincoln City, né? Então está com 13 pontos a equipe do Wimbledon e está fora da zona de rebaixamento momentaneamente, né? E muita gente vai perguntar aí do próprio Portsmouth que a gente citou agora. A equipe está lá no meio da tabela, né? Se recuperou após um começo muito ruim, né? Que a equipe estava lá na zona de rebaixamento, estava ali naquela porta para entrar na zona de rebaixamento, mas a equipe já se recuperou em alguns jogos, né? Já não perde há 4 jogos, venceu Lincoln City em casa por 1-0 e Saltend por 4-1 e empatou com Oxford e também com o Bristol Rovers, né? Pelo placar de 2-2. Então a equipe vem se melhorando, né? Então comenta aí embaixo nas nossas redes sociais, lá no Instagram ou até propriamente aqui pelo YouTube, o que você acha? Será que o Portsmouth vai melhorar a partir da metade do segundo ou será que vai continuar esse bom momento? Vamos acompanhar o que pode acontecer com a equipe do Portsmouth. Então a classificação da League One do campeonato inglês tem a seguinte classificação: Ipswich é o líder com 33 pontos, Wycombe é o segundo colocado com também 33 pontos, Peterborough tem 28, Oxford tem 26, Fleetwood tem 26, Coventry City tem 26. Olha só, bem bolado mesmo essa zona de playoffs. Sunderland é o sétimo com 25, Blackpool 25, Bristol Rovers tem 25 pontos. Lá na parte de baixo da tabela, Lincoln City é o 17º com 18, Tranmere tem 16 na 18ª colocação, o Accrington tem 15 pontos na 19ª, Wimbledon tem 13 na 20ª e na zona de rebaixamento Milton Keynes 13, Saltend com 5 e Bolton com menos 2 pontos. Então essa é a League One. Bom, vamos lá. Agora vamos falar da Championship, segunda divisão do campeonato inglês. Tem muita coisa acontecendo. Um grande destaque para a equipe do Preston North End, né, que está na segunda colocação com 31 pontos. Nessa rodada a equipe emplacou 3 vitórias seguidas, venceu a equipe do Huddersfield pelo placar de 3-1 e 31 pontos, olha só, né? Tá muito bacana ver a campanha do Preston North End. A gente vê também o líder do campeonato, o West Brom, venceu essa rodada fora de casa a equipe do Hull City, né? Um jogo, um placar bem importante para a equipe continuar nessas suas pretensões dentro do campeonato. Líder com 33 pontos, muito, muito bacana isso. O Leeds, né, tem 31 pontos, está na terceira colocação, ali na porta, na mesma pontuação que o Preston North End. Nessa rodada a equipe venceu a equipe do Blackburn Rovers, né, pelo placar de 2-1. Esse jogo do técnico, a equipe do técnico Marcelo Bielsa foi um jogo complicado, né? A equipe chegou a fazer 2-0, mas no finalzinho do primeiro tempo, ali aos 40 minutos, Williams descontou para a equipe do Blackburn, né? E com isso fez um jogo bem complicado lá no Elland Road, mas mesmo assim, a equipe do Leeds conseguiu manter a vitória e venceu, né? Destaque para o público, mais de 35 mil pessoas. A torcida do Leeds realmente está querendo empurrar o time para poder voltar para a segunda divisão, né? O Leeds é um time grande demais para estar na segunda divisão há tanto tempo, né? Então, vamos ver o que pode acontecer com o Leeds, né? Será que o Leeds vai conseguir subir ou será que vai ser mais um ano de sofrência na Championship? Vamos acompanhar. O Swansea está na quarta colocação com 29 pontos, empatou nessa rodada com a equipe do Sheffield Wednesday, né? O Sheffield Wednesday que vinha muito bem, mas teve uma derrota no meio do caminho. A equipe foi derrotada pelo Blackburn e depois empatou com a equipe do Swansea, né? E algumas outras equipes conseguiram crescer e a equipe perdeu vaga nos playoffs, né? Momentaneamente. O Nottingham Forest conseguiu emplacar 2 vitórias seguidas contra Luton fora de casa e em casa contra o Derby County, né? Uma vitória muito importante. O Derby County que não vive um bom momento, né? Tá
só lá na 16ª colocação, Derby County, que em tese era uma equipe para poder brigar ali dentro da zona, mas, né, o Carneiro não está conseguindo fazer muita coisa, né? Vamos ver o que pode acontecer nas próximas rodadas para o Derby County. Ainda ali na zona dos playoffs, o Bristol City, que vem fazendo uma boa campanha, bem surpreendente, a equipe não perde há 4 jogos, né? Nessa última rodada venceu o Cardiff fora de casa pelo placar de 2-1, né? O Cardiff que está lá na 14ª colocação, para a tristeza do meu amigo Pedro, que quem sabe a gente não vê uma equipe do país de Gales subindo, né? Vamos ver o que pode acontecer. A equipe foi derrotada e vamos ver o que pode acontecer. Está lá na 14ª colocação. O Fulham é o 7º colocado com 26 pontos. Nessa rodada venceu a equipe venceu fora de casa a equipe do Cardiff, né? Como citamos. Não, venceu, na verdade, me enganei aqui. Venceu a equipe do Birmingham, né? Fora de casa pelo placar de 1-0. Bom, lá na zona de rebaixamento a gente continua com o drama do Middlesbrough e do Stoke, né? O Middlesbrough está o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 13 pontos. A equipe nessa rodada empatou, mas não vence há muito tempo, né? A equipe só está empatando nas últimas rodadas, empatando e perdendo, né? Nessa rodada a equipe empatou com a equipe do Queen's Park Rangers, fora de casa, pelo placar de 2-2. O Queen's Park Rangers que vinha muito bem, né? Quem lembra aí de alguns episódios passados, a gente falava que o Queen's estava surpreendendo e quem sabe poderia ser uma equipe brigar pelo acesso, mas a equipe teve alguns resultados negativos e já caiu bastante na tabela, está aqui em 10º colocado. Mas lembrando que o primeiro time dentro da zona, ali dos playoffs, está com 28, ou seja, são só 4 pontos. Então se a equipe emplacar 2, 3 vitórias consecutivas, volta para lá. É muito louco a Championship. E lá na zona nós vemos o Stoke City, que apesar de ter vencido nessa rodada, o lanterna Barnsley vive ainda uma situação muito complicada, né? Saiu da lanterna, mas ainda está numa situação complicada. Vinha de 3 derrotas consecutivas a equipe do Stoke City, né? Vamos ver se após essa vitória talvez a equipe consiga emplacar mais vitórias e talvez sair dessa zona incômoda. A equipe do Barnsley, né, que tem apenas uma vitória na competição, como eu acabei de citar, perdeu para o Stoke City em casa por 4-2, que também não vence há muito tempo, né? Então vive uma situação complicada. Em 16 jogos a equipe venceu só um jogo, né? Então realmente muito complicado, né? Um jogo e teve 6 empates, né? 9 derrotas, uma situação bem complicada da equipe do Barnsley. Mas nessa segunda divisão a gente vê essa situação de momento, né? Um campeonato extremamente tradicional que vive essa situação no momento, né? Quem será que vai conseguir subir? Quem será que vai cair, né? Com certeza vai ser muito interessante da gente poder acompanhar. E bom, pessoal, vamos continuar aqui falando agora do nível máximo do futebol inglês, que é a Premier League, né? A Premier League que praticamente aí o Liverpool nessa rodada emplacou aí o seu título praticamente, né? Ficando praticamente muito difícil para o Manchester City buscar, já que essa era a chance da equipe vencer, tirar 3 pontos, tirar entre aspas, né? Deixar do Liverpool vencer e a equipe conseguir encaixar, né? Já que se o Manchester City tivesse vencido o Liverpool, teria chegado a 28 pontos e o Liverpool teria ficado com 31. Então seriam só 2 pontos de diferença ali. O Manchester City podia conseguir caçar o Liverpool, mas o Liverpool não conseguiu, não deu essa bobeira para o Manchester City e venceu por 3-1. Quem assistiu sabe que foi um jogão. O Liverpool jogou muito bem, fez 3-0. O Manchester City, que até no finalzinho com o Bernardo Silva fez o gol para descontar, mas não foi o suficiente. Lá no Anfield, pouco mais de 53 mil pessoas acompanharam a importantíssima vitória do Liverpool pelo campeonato inglês, né? E coloca aí mais de 8 pontos, né? Exatamente 8 pontos para o Leicester, né? O Manchester City que nem é mais o segundo colocado, agora é o Leicester que tem 26 pontos
né? O Leicester que também a gente vai falar no episódio de hoje, que está fazendo uma campanha sensacional, né? Para quem achou que o Leicester só ia ficar naquela temporada que foi campeão, que tinha sido uma grande zebra, olha aí, a equipe está indo muito bem e, pelo que parece, será uma equipe que, se não vai brigar pelo título, né, não vai conseguir ser campeão, já que o Liverpool está muito na frente, quem sabe seja uma equipe que consiga uma classificação direta para a Champions League, né? Seria muito interessante ver isso. Mas vamos aguardar, né? Será que a equipe vai conseguir manter esse ímpeto? Comenta aqui também no YouTube, nas nossas redes sociais. Será que o Leicester vai conseguir manter? Vamos ver, né? O Chelsea também está numa fase sensacional, emplacou aí 5 vitórias consecutivas, né? Venceu nessa rodada a equipe do Crystal Palace pelo placar de 3-1. 2-0, na verdade. Chelsea venceu a equipe do Crystal Palace, né, lá no Stamford Bridge. Mais de 40 mil pessoas acompanharam essa vitória lá num jogo londrino, né, do Chelsea com o Crystal Palace. Gols de Abraham, né, para o Chelsea, e Pulisic, né, fechou a conta para a equipe do Chelsea, né, vitória por 2-0. E só pra gente poder voltar, né, que eu esqueci de falar aqui quem fez os gols lá do jogo entre Liverpool e Manchester City, né, o brasileiro Fabinho fez o primeiro gol do jogo, 1-0 para o Liverpool. Salah fez 2-0, Mané aos 6 minutos do segundo tempo fez 3-0 para a equipe do Liverpool, né, placar excepcional. Depois o Bernardo Silva descontou para a equipe do Manchester City, não, só pra gente completar essa informação. Bom, o Sheffield United também, uma grande surpresa do campeonato, né? A gente, para quem talvez lembra do nosso primeiro episódio que a gente fez lá falando das expectativas e falava que o Sheffield deve ser o Huddersfield da temporada passada, deve ficar lá na zona de rebaixamento o campeonato todo. Para queimar a língua de todo mundo do podcast Futebol Inglês, a equipe está na 5ª colocação, fazendo uma campanha muito boa, né? Tá com 17 pontos. Empatou nessa rodada com o Tottenham fora de casa, então a equipe está conseguindo bater de igual para igual com quase todo mundo no campeonato, está ali na 5ª colocação, né? Vai ser difícil a equipe conseguir se manter ali, mas se conseguir fazer isso, seria muito legal. Uma grande zebra, né, da Premier League seria o Sheffield ali se manter na 5ª colocação, ou fazer o máximo de pontos possível, mesmo que a equipe termine ali no meio da tabela, vai conseguir já fazer um feito muito grande, né, que é permanecer e fazer um campeonato muito digno, né, muito inesperado, né, era essa campanha do Sheffield United, né. Outras equipes, o Arsenal perdeu essa rodada, né, e perdeu a vaga para o Sheffield na 5ª colocação, né, nessa rodada o Arsenal perdeu para o Leicester pelo placar de 2-0. Esse jogo foi um jogo bem interessante, né, que o Leicester era um confronto muito importante para o Arsenal, que se conseguisse vencer, tirava ali pontos das equipes que estão ali em posições que o Arsenal talvez possa brigar ali pela 2ª, 3ª e 4ª colocação, mas derrota para a equipe do Leicester, né? Gols foram só no segundo tempo de Vardy e Maddison, marcaram para a vitória do Leicester, né? Um público lá no King Power Stadium de mais de 32 mil torcedores, né? E o Arsenal vem decaindo no campeonato. Muitas rodadas aí que a equipe não vence, são 4 rodadas que o Arsenal não vence, então situação preocupante aí para os Gunners. Já o Manchester United venceu nessa rodada, venceu a equipe do Brighton, né, pelo placar de 3-1, um jogo também bem interessante de se acompanhar, já que o Manchester United chegou a fazer 2-0 ali com 19 minutos do primeiro tempo, e se pensava que seria uma goleada e não sei o que, mas o Brighton conseguiu descontar e fez muita pressão e quase chegou ao empate, mas o Rashford aos 66 minutos fez o gol, o terceiro gol, e garantiu a vitória da equipe do Manchester United pelo placar de 3-1. Então foi isso que aconteceu ali no G7 ali, né? Wolverhampton venceu também essa rodada a equipe do Aston Villa pelo placar de 2-1, né? E o Aston Villa que está ali na porta da zona de rebaixamento, 17ª colocação com 11 pontos, né? A equipe vem de 3 derrotas consecutivas, também uma situação um pouquinho preocupante, né, da equipe do Aston Villa nessa rodada.
E já que a gente está falando aqui da parte de baixo da tabela, o Tottenham, né, tinha empatado e está na 14ª colocação, né, uma campanha por enquanto bem decepcionante da equipe que foi vice-campeã da Champions League da temporada passada, hein? Então, bem decepcionante essa campanha da equipe do Tottenham. Vemos ali também a equipe do West Ham, 16º colocada, com 13 pontos. Também perdeu nessa rodada para a equipe do Burnley, né, que está fazendo um bom campeonato, está na 10ª colocação ali, fazendo um campeonato bem consistente a equipe do Burnley. Ali na zona de rebaixamento também vemos a equipe do Southampton com 8 pontos, 19ª colocação, e na última colocação fazendo um campeonato bem decepcionante a equipe do Norwich com 7 pontos, né? 3 derrotas consecutivas. A equipe do Norwich que venceu 2 vezes no campeonato, mas perdeu 9. Então, uma situação bem complicada da equipe do Norwich. E bom, pessoal, terminamos por aqui o episódio de hoje. Foi eu sozinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês quiserem mais episódios meu sozinho, falem aí nos comentários. Se vocês quiserem, com a volta do pessoal, comentem aqui, dê um feedback do que vocês acharam, dê ideias para novos vídeos e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos vocês e até a próxima.